Bom, gente, então vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, um começo de série que vai ser uma série de jogos de plataforma, certo? Vou ensinar vocês os básicos dos jogos de plataforma, até algumas coisas mais avançadas, tipo sistema de tiro, que é uma coisa que eu gosto de fazer, como aulas bônus, que não precisam ser necessariamente seguidas. Os tutoriais vão funcionar de uma forma que você... eu quero aprender a fazer um sistema de pulo, de movimentação básico. Tu vê um vídeo. Eu quero ver o sistema de câmera. Tu vê o outro vídeo, não importa a ordem, sabe? É só para vocês terem uma biblioteca de conteúdo para que vocês possam seguir. Bom, eu só queria falar uma coisa antes do vídeo, que eu conheci um canal chamado Tari ou Terry, não sei bem qual que é a pronúncia, que faz alguns vídeos de game dev, etc. E eu achei bem legal, cara. E eu vou estar deixando o link aí na descrição. Ele é muito maior que o meu, mas enfim. E no Discord dele tem muita gente da hora. E é um Discord mais focado em game dev. Então eu vou fazer o jogo de plataforma, os tutoriais de jogo de plataforma quando eu acabar, ou mais ou menos no final. Eu vou fazer o de RPG e o de top-down shooter já vai continuar. Bom, então, primeiro de tudo, vamos começar logo. Criar um novo projeto na linguagem do Game Maker. Não sei se eu já expliquei para vocês o drag and drop, mas é basicamente um sistema de código que tu não programa nada, tu fica arrastando coisinha. Eu realmente não gosto, não recomendo e não usem isso. Bom, então vou aqui no Game Maker Language, que é GML. Certo? Vou dar um nome aqui, chamar de Platformer Tutor. E vamos lá. Primeiro de tudo, aqui tem a HUD inicial do Game Maker. Eu vou dar um zoomzinho, que eu sempre gosto de dar um pouquinho. Como eu mexo numa TV, não tenho monitor de TV, eu gosto sempre de dar um zoom assim, fica melhor. E vamos começar primeiro de tudo vindo aqui em Options, Main, e mudando o FPS do nosso jogo. Para nós usuários de Game Maker, provavelmente aqui vai estar 30 ou qualquer outro número. Mudem para 60, certo? Para que o jogo fique mais bonitinho, mais liso. Vocês podem colocar em 30, só que eu realmente não aconselho isso. Enfim, vamos lá. É só isso daqui que eu queria mudar com vocês. Bom, agora vamos na nossa room. Vou renomear ela para RM01. Vocês podem renomear de forma que vocês quiserem, vocês nem precisam renomear, mas eu tenho essa mania de renomear. E eu vou explicar uma coisa que eu vi muita gente iniciante tendo dúvida, e é uma coisa muito simples, mas que ninguém fala justamente por ser muito simples. Essas layers aqui. Bom, primeiro eu vou explicar a layer do background. Aqui tu não vai conseguir colocar objeto. Deixa eu criar um objeto aqui só para mostrar. Vocês não vão conseguir colocar nenhum objeto na layer background, vai dar erro. Mas na layer instances, que é a layer que a gente coloca instâncias, objetos, dá para colocar. Então muita gente fica colocando dúvida porque não funciona o objeto aí. Cara, é muito simples isso daqui. Tem muita gente que tem dúvida lá no servidor do Terry, por exemplo. Bom, então essa layer aqui serve basicamente para o fundo da sua sala, certo? Não vai servir para colocar objeto. Eu mudei a cor aqui, vocês não precisam, mas eu realmente queria mudar. E aqui na instance vocês podem colocar objetos à vontade, ó. Podem colocar objetos à vontade, aqui que a gente coloca os objetos do nosso jogo. Aqui a gente pode criar uma nova layer de instâncias. A gente pode criar uma nova layer de tiles. A gente pode criar essa asset. Vocês podem criar várias layers aqui, até outros backgrounds. Enfim, só para dar uma explicadinha rápida, porque tem muita gente com dúvida nisso daqui. Então vamos lá. Deixa eu apagar esse objeto. Criar um novo sprite. Sprite é a arte do jogo, certo? Chamar de SPR Player, mas vocês dão o nome que vocês quiserem. Bom, vocês não precisam usar o tamanho que eu vou usar nem nada, vocês podem só importar um sprite ou desenhar vocês aí, do jogador para a direita, pulando, caindo, etc, que já vai estar servindo, certo? Como essa é a aula dos movimentos básicos, eu nem vou estar desenhando nada. Só vou colocar origem no middle center para que o eixo da nossa arte, o eixo é essa
essa marquinha aqui, ó, essa mini cruz, fique no meio, para que quando a gente vire nosso personagem, que a gente vai virar ele por código, não tenha nenhum problema do personagem se teleportar. Bom, vou pintar o personagem de azul, deixa eu um pouquinho desbotar, tanto faz que pintar essa cor aqui, que eu nem sei o que é, que eu sou daltônico, mas enfim, essa cor aqui porque eu gostei dela. Criar um novo sprite, Asperre Wall. A parede não precisa a origem dela ser middle center, eu vou deixar top left mesmo, porque é uma parede. É simplesmente por isso, ela não vai precisar de um eixo, é só uma parede. Então, basicamente isso daqui, deixar as coisas assim e vamos criar o objeto. Porque aqui a gente criou sprites, que é a arte do jogo. Nas sprites a gente não consegue colocar nenhum código. O código vai todo nos objetos, certo? Então vamos criar um objeto, chamar de OBJPlayer. Eu dou esses nomes porque é por padrão no Game Maker, mas vocês podem dar o que vocês quiserem. Aqui tem um lugarzinho, ó, Sprite. Aí aqui dá pra gente selecionar o Sprite do nosso jogador, certo? Para que a arte fique aqui. Vamos adicionar um evento, Create Event. E o Create Event é um evento que é rodado toda vez que nosso que nosso objeto spawna na sala. Então a gente colocou o objeto na sala, quando o jogo começou, o objeto foi spawnado pelo computador, vai rodar esse código. Então é só uma vez, basicamente. Vou deixar em tela cheia aqui. Só uma coisa, se vocês apertarem F7, vocês diminuem o tamanho da letra, F8 vocês aumentam. Eu vou aumentar para que fique melhor no vídeo. Bom, aqui a gente vai começar a definir algumas variáveis. Bom, só deixa eu explicar o que eu fiz aqui. Isso daqui é uma coisa que vocês não precisam de fato fazer, mas essas duas barras vocês fazem um comentário, mania de comentário. Tudo que você colocar aqui não vai ser lido pelo computador, não é um código. É só uma coisa que você deixou aqui como se fosse um lembrete. Eu vou deixar isso daqui para facilitar para vocês entenderem. Então tá, vamos começar a definir algumas variáveis. Como a gente define variável? Simplesmente no Game Maker, né? Escrevendo o nome dela, espaço, na verdade nem precisa de espaço, mas enfim, igual. Aí aqui a gente coloca o valor. O valor pode ser tanto false, que é falso, pode ser tanto true, que é verdadeiro, pode ser zero, pode ser um valor numérico, pode ser um texto, pode ser múltiplas coisas, certo? Mas HSP é a variável que a gente está criando para controlar a velocidade horizontal do nosso jogador. Então HSP igual a 0, VSP igual a 0, que é outra variável aqui, ó, já declaramos duas, com o valor de 0. SPD igual a, deixar 10, e GRV igual a 0.6, certo? Essa variável HSP vai servir para a gente controlar a velocidade horizontal do nosso jogador. Essa variável VSP a gente para controlar a velocidade vertical. SPD é a velocidade que o jogador vai andar, e GRV é a gravidade. É basicamente isso daqui. Por que a gente não escreve aqui gravity, por exemplo? Porque já existe uma variável com esse nome, então vai ficar uma cor diferente. É porque já vem uma variável assim, e essas variáveis elas são meio instáveis. Não instáveis, mas elas fazem coisas que você não consegue controlar muito bem. Então tá, já fizemos um Create Event aqui, definimos as variáveis. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem chamar de Jorge, vocês podem chamar. Vou chamar de HSP mesmo porque eu gosto. Porque eu gosto de estar mais rápido, deixar HSP bonitinho. Bom, vamos adicionar um novo evento. Clica no botão direito, vai dizer Open Event, Step e Step. Certo? Se vocês estiverem aqui ainda, ou se vocês ainda estiverem aqui, vocês podem só clicar Edit Event, Step, certo? Bom, o Step Event é um código que vai ser lido a cada frame do nosso jogo. Então aqui em Options Main, nosso jogo tem 60 frames por segundo. Então o Step Event vai ser lido 60 vezes a cada segundo. Então se você colocar aqui, por exemplo, Show Debug
show debug message. Isso daqui é só um exemplo, tá? Não preciso fazer isso não. Frame. Se vocês colocarem isso daqui, colocarem o objeto do player na nossa sala, mudarem o jogo, cada segundo vai aparecer 60 frame aqui escrito embaixo, né? Vai aparecer aqui nesse console, aqui nesse output, frame. Cada segundo a cada frame tá digitando frame ali. Então a cada segundo tá digitando 60 vezes frame. É meio estranho de explicar, mas acho que vocês entenderam a ideia. Bom, aqui eu vi algumas pessoas falando na minha outra série porque eu não uso scripts. Eu não costumo usar scripts, mas como algumas pessoas pediram, etc, eu vou estar explicando eles agora. Eu costumo usar scripts, mas não com tanta frequência que em outras pessoas. Bom, então vamos criar um novo script. Chamar ele de chama de get input, que é geralmente como o povo chama e como o Zé chamou no vídeo dele. Então eu vou dar esse nome para o povo não confundir. Para quem viu os vídeos dele já sabe o que é esse script aqui, o que eu vou fazer aqui. Bom, esse script aqui a gente vai usar ele simplesmente para criar algumas variáveis que vai ser checagem de teclado, que é quando o botão do teclado for pressionado vai fazer tal coisa. Então vamos criar uma variável chamada right, que é direita em inglês. Vocês podem dar o nome se vocês quiserem, eu já expliquei isso. Right igual a keyboard check ord d. O que isso daqui faz? Tá basicamente uma variável e o valor dela é keyboard check ord d. Então se a gente estiver pressionando ord d, que é a tecla D do nosso teclado, right vai ser igual a 1. Então vou abrir uma seção de comentários aqui, ó. Então se a gente estiver pressionando D, right vai ser igual a 1. Se a gente não estiver pressionando D, right vai ser igual a 0. É basicamente isso. Então vamos adicionar outra variável aqui. Só uma dica. Cliquem nessa linha, em qualquer lugar dela, e apertem Ctrl D. Vocês vão duplicar ela. Vou duplicar 3 vezes aqui. Vamos lá. Ord A, que vai ser para variável left, e jump, que é o nome que eu geralmente dou para o pulo. Vai ser W. Se vocês quiserem colocar que o pulo seja espaço, vocês podem apagar essa parte do Word e colocar VK Space, por exemplo. Vocês podem checar isso no doc do Game Maker Studio, certo? Uma dica. Se vocês, por exemplo, usar uma função aqui que vocês não conheçam, por exemplo, keyboard check, supondo que vocês não conheçam, vocês clicam nela em qualquer lugar dela assim e apertam F1. Quando vocês apertarem F1, vai abrir uma nova página aqui no próprio Game Maker, explicando, aqui vai ser os docs do Game Maker, explicando tudo dessa função. Infelizmente só tem em inglês, mas dá pra entender, né? Bom, então a gente criou esse script. Esse código não faz nada por enquanto, porque a gente ainda não chamou esse script. Então vamos chamar ele. Aqui no step do jogador, vou separar o script aqui. Aqui no step do jogador, a gente digita só o nome do script. A parênteses fecha. Ponto e vírgula. Só uma coisa, esse ponto e vírgula no final é opcional, tá? Em GML. Mas eu coloco porque em outras linguagens a gente faz isso. Bom, get input. Então quando a gente digita o nome do script fez isso daqui, a gente tá chamando o script. Então esse código aqui tá aqui. Basicamente isso. Bom, vamos criar um tipo de variável novo chamado var. Aí espaço a gente define normal, do jeito que a gente quiser. Então, mas qual a diferença de definir var? Variável igual a 1. Ao definir variável, chamar assim, igual a 0. Igual a 1. Qual que é a diferença disso? Var, a gente só vai poder acessar essa variável aqui no step event do player. Essa outra variável que a gente criou, a gente pode acessar de qualquer lugar. Basicamente, essa daqui é uma variável local e a outra é global.
não global, mas a gente pode usar em todos os lugares, é só chamar assim. Que é o nome que a gente já dado. Então, basicamente, var variável igual. Isso daqui é um exemplo. Então, vamos criar uma var, chamar de... Na verdade, tem um jeito mais fácil. Não, vamos deixar assim mesmo. Variável é var move igual a right menos left. O que isso daqui faz? De onde saiu esse right menos left? O que a gente fez aqui? Para que isso? Bom, a gente criou uma variável chamada move e o valor dela é right menos left. Eu não expliquei aqui no script getInput que se tiver pressionando D, right vai ser igual a 1. E se não tiver pressionando, right vai ser igual a 0. É a mesma coisa para os outros. Então se a gente estiver pressionando A, left vai ser igual a 1. Então é right menos left. Então, por exemplo, a gente está segurando D e a gente soltou o A. Então é right menos left vai virar 1 menos 0. 1. Se a gente soltou o right e segurou o left. 0 menos 1, menos 1. Logo, a gente consegue definir uma velocidade horizontal assim. Porque, vou dar um exemplo aqui. Aqui tem nossa sala. Quanto maior for a posição X do nosso jogador, mais para a direita ele vai estar. Quanto menor, mais para a esquerda. E quanto maior for a posição Y do nosso jogador, mais para baixo ele vai estar. E quanto menor, mais para cima. É basicamente isso. Então a gente vai usar essas variáveis para controlar a velocidade do nosso jogador. Certo? Então var move igual a right menos left. E vamos agora, lembra da variável que a gente criou aqui, HSP, que vai ser a velocidade horizontal? Vamos definir ela. Então aqui eu vou só comentar um pouco. Chamando script. Checando teclas. Certo? E aqui vamos definir a variável HSP. A gente já definiu ela, na verdade, a gente já definiu, mas vamos chamar ela e vamos adicionar um novo valor a ela. Então, HSP vai ser igual a move, que é essa variável que a gente criou aqui, vezes SPD. Então, onde sai esse SPD? É a speed que a gente colocou aqui. Então, por exemplo, se move for igual a menos 1, nosso player vai ir de 1 em 1 pixel para trás. Porém, se a gente multiplicar move por SPD, vai virar menos 10, já que SPD é igual a 10. Então a gente vai ir 10 pixels assim, e assim a gente vai conseguir fazer uma movimentação melhor. Certo? Então vamos lá. Adicionar aqui x mais igual a HSP. Isso vai fazer a nossa posição x ser realmente afetada por essa variável. Então vamos testar aqui. O nosso objeto já está na sala, sim, já está. Vamos rodar o jogo. Se a gente segurar A, nosso player vai para a esquerda. Se a gente segurar D, ele vai para a direita. Certo? E lembre-se, se vocês ficarem com alguma dúvida, já que o sistema é um pouquinho mais avançado, não tanto, mas mais avançado, vocês podem comentar aí que eu vou tentar responder ao máximo. Na verdade, eu vou responder tudo que eu conseguir. Eu sempre entro todo dia, dou uma olhada se alguém tiver dúvida, etc. Bom. Deixa eu abaixar um pouquinho isso daqui, que isso daqui tá chato. Pronto. Certo. Agora a gente já consegue andar para a esquerda e para a direita, porém a gente ainda não fez colisão, nada. Vamos fazer isso? Vamos criar um objeto wall, o sprite da parede, e vamos começar, lembra de selecionar layer instance para colocar objetos, e vamos começar a encher essa mini sala aqui com paredes e plataformas, certo? Então vamos deixar assim, aqui, deixar esse daqui maior para testar a altura do pulo, deixar esse daqui assim, outro assim, deixar um negócio aqui que eu vou mostrar uma coisa para vocês, colocar algumas plataformas assim, certo? Só para testar mesmo. E pronto, aqui já tem um lugarzinho bom pra gente testar. Certo? Agora que a gente já fez isso, se eu rodar o nosso jogo,
e a gente vai se mexer, porém a gente ainda não tem nenhuma colisão com as paredes, nada. Então vamos arrumar isso agora, certo? Vamos no objeto do player, no Step Event, e vamos programar a colisão horizontal. Então vou colocar aqui Horizontal Collision. Na verdade já que é para vocês colocar colisão horizontal, para vocês se lembrarem, certo? Aqui eu vou estar usando os códigos que vocês provavelmente não conhecem, ou conhecem, mas talvez tenham iniciantes aí. Na verdade a série é principalmente para iniciantes, então eu vou digitar ela aqui, aí depois eu vou explicar o que ela faz. Certo? Bom, o que esse código aqui faz? Primeiro de tudo, o que é um if? O que o if faz? If é uma checagem de condição. Então vou só fazer vou criar uma note aqui. Isso aqui é só uma anotação, certo? Vou colocar uma coisa aqui, ó. If nada, isso daqui não vai ser lido, tá? É como se fosse um bloco de notas. Então if é igual a se. Então, se condição for igual a true, se condição se tal condição acontecer, o código vai ser lido. É basicamente isso daqui. Então, if, traduzindo para português, é se. Então a gente está checando. Se isso daqui estiver acontecendo, a gente vai rodar esse código que está entre essas chaves. É basicamente isso. Então, if placeMeeting, o que esse código aqui, placeMeeting, faz? É basicamente se este objeto se encontra em tal posição. Então, se o seu objeto se encontrar em tal posição, vai rodar esse código aqui. Mas por que a gente está fazendo essa checagem? If placeMeeting x mais HSP. HSP não é a nossa velocidade horizontal. Então vai checar se na frente do jogador tiver uma parede. E se tiver parede, a gente quer que o jogador pare, certo? Então a velocidade horizontal do jogador vai ser igual a 0. Ok? Isso daqui já é uma colisão? Já. Vai funcionar? Vai, mas vai ter um erro. Dependendo da velocidade. Se a velocidade for mais alta que nem a minha, vai ter esse erro. Provavelmente. Vamos testar aqui. A gente tá andando normal, a gente colide. Ó, no meu não ficou tanto. Ó, na outra colisão já ficou. Ó, alguns pixels sobrando aqui. Esses pixels não enchem o saco e fica ruim no jogo. Então, por isso que a gente vai arrumar eles. Então, tá. Mas como que a gente vai fazer para arrumar isso? A gente vai usar um comando parecido com o if. Deixa eu colocar isso daqui aqui, assim. Fecha isso, fecha isso, fecha isso. Vou abrir a room aqui, tirar isso. Pronto, só para ficar melhor. A gente vai adicionar outro código chamado while. O que o while significa? Ele significa enquanto. Então, enquanto condição estiver acontecendo, o código vai ser lido. É basicamente isso daqui. Então, vamos usar aqui. Vamos no objeto do player, step. Então, vamos corrigir isso. Vou digitar o código aqui e depois vou explicar. Certo? Acabei aqui. O que eu escrevi? Enquanto isso daqui estiver acontecendo, vai rodar tal código. Então, mas o que significa esse placeMeeting aqui? Por que a gente está escrevendo ele? Por que tem uma exclamação aqui? Vou explicar tudo. Bom, primeiro de tudo, a exclamação ela significa o contrário. Então, if placeMeeting, se a gente colocar, por exemplo, esse daqui. Se um objeto wall tiver em tal posição, vai rodar esse código. Quando a gente coloca essa exclamação, ela significa not, significa não. Então, se não tiver esse objeto nesse lugar, vai rodar esse código. A exclamação significa não, basicamente. Vou colocar aqui também. Exclamação igual a not.
igual a não. Certo? Então, exclamação igual a not igual a não. Então aqui no objeto do player, no step event, a gente colocou, tá, então enquanto a parede não estiver nesse lugar, vai rodar tal código. Mas o que tem diferente? Por que a gente está checando isso? O que é sign HSP? Bom, vou explicar. Vou vir aqui no meu tudo. Aqui. Sign é igual a, basicamente, vamos supor que tem duas variáveis, a variável A e a variável B. A variável A é igual a 283. A variável B é igual a menos 90 e a variável C é igual a 0. Certo? Vamos fazer suposições. Fingir que essas variáveis existem. Se a gente colocar sign A, vai ficar igual a 1, porque A é uma variável positiva, o número da variável é positivo. Se a gente colocar sign B, vai ficar menos 1, porque é negativo. Se a gente colocar sign C, vai ficar 0, porque não é nem negativo nem positivo, é nulo. Certo? Então basicamente não existe. É basicamente isso daqui que serve o sign. Isso vai fazer a gente checar pixel por pixel a colisão. Então a gente coloca isso daqui, x mais igual a sign HSP. O que isso vai fazer? Vai fazer nosso player ir de pixel em pixel até que os pixels acabem. Então esse código aqui ele vai checar se tem aquela sobrinha que fica. E se tiver uma sobrinha, o jogador vai se empurrar até que ela acabe. Basicamente o jogador vai pra frente até que a sobrinha acabe. É basicamente isso daqui. Então se a gente rodar o jogo agora, a colisão vai estar funcionando perfeitamente independente da velocidade, certo? Ó, ele faz checagem. Ó, vemos aqui. Ah, tem uns pixels faltando. Então ele não pode continuar. Aí vem o enquanto não tiver pixels aqui, não tiver uma parede aqui, o jogador pode continuar. E isso vai fazendo o jogador continuar assim. Então é meio complicado de explicar, mas é basicamente isso. Certo? Vamos aqui adicionar também, já que a gente já fez isso, a colisão vertical. Então vou só duplicar aqui, a gente só vai adaptar algumas coisas. Então vamos lá. Tudo que estava no X ou que era X vai virar Y agora. Então em vez de X mais HSP, que é Horizontal Speed, vai ser Y mais Vertical Speed. É basicamente isso. Certo? Já acabamos aqui. Bom, a gente já tem a colisão vertical, porém a gravidade ainda não se aplica a nossa velocidade vertical. Isso é só mudar um código aqui. Adicionar VSP mais igual a GRV. Então a cada frame a gravidade vai ter influência sobre a nossa velocidade vertical. Por que mais igual? Bom, vou explicar uma coisa. Quando a gente quiser definir que uma variável, quando a gente quiser somar uma variável a outra para dar um novo valor, a gente tem que usar mais igual. Então mais igual vai ser mais, menos igual, menos, barra igual, assim provavelmente vai ser divisão, basicamente, vou deixar assim. Porcentagem igual vai ser a sobra. Deixar, sei lá como que eu vou representar isso, mas basicamente e por exemplo, eu quero dividir, vai ser assim, eu quero multiplicar, vai ser assim. É basicamente isso daqui, certo? Então, ok. A gente tá fazendo as checagens de colisão, etc. E se a gente rodar o jogo, nosso player ele vai cair, ele vai ter uma gravidade, ele vai cair, certo? Caiu. Porém, a gente ainda não tem pulo, que é uma das coisas principais de jogos de plataforma dos normais, né? Então vou comentar aqui pulo e vamos fazer uma checagem. Certo? Bom, acabei aqui de escrever. E o que a gente está checando aqui? Se place meeting, eu já expliquei. Se tiver tal objeto em tal posição, vai rodar esse código.
Então, basicamente, se y mais 1, que é um pixel abaixo do jogador, tiver um objeto de uma parede e a gente apertar para pular, a velocidade vertical vai ser igual a menos 10. Mas o que significa esse duplo E aqui? Ele significa AND. Vocês podem usar AND também, mas o melhor é usar duplo E. Basicamente, se esse parâmetro estiver acontecendo e esse parâmetro também, isso daqui vai acontecer. Então, basicamente, deixa eu vir aqui em Tutor. E AND é igual a E. E também tem outra checagem. Esse daqui que é essas duplas barras ou OR, que é igual a OU. É só OU. Então, se eu colocar aqui, se tiver um pixel de parede embaixo do jogador, ou colocar essas duplas barras aqui, ou pular, isso daqui vai ser lido. É basicamente dois ifs em um. Então, mas vamos deixar E, por quê? Se tiver um pixel para baixo do jogador, uma parede, e a gente apertar para pular, e por que eu chamei jump aqui? Porque aqui no getInput a gente já criou a variável jump. Então, se tiver uma parede embaixo do jogador e a gente apertar para pular, VSP vai ser igual a menos 10. Isso vai fazer nosso jogador ir para cima, porque VSP é a variável da velocidade vertical. Então a gente anda aqui, tô achando que tá muito pouquinho o pulo, mas e tá muito alta a velocidade de movimento horizontal, mas enfim. A gente pode testar aqui, a gente já tem a mecânica básica de uma plataforma, certo? Nas próximas aulas eu vou ensinar animações, coisas assim. Eu não sei qual que vai ser a próxima aula exatamente, mas não vai demorar tanto para sair. E a próxima aula do Top Down Shooter vai demorar um pouco mais, porém não tanto quanto eu esperava que iria. Então já é uma beleza. Bom, vocês podem manipular e colocar a velocidade se vocês quiserem, tudo. Não vai ter nenhum problema. Podem colocar até mais gravidade, não vai mudar nada. Não é que não vai mudar nada, não vai ter problema nenhum no código de vocês. A não ser que vocês realmente errem nessa parte das checagens de colisão aqui, nessa parte toda aqui. Certo? Se isso daqui acontecer, se vocês errarem nessa parte aqui, aí vai dar problema, obviamente. Mas se vocês seguiram totalmente o que eu fiz aqui, sem copiar o código, entendendo, ouvindo minha voz, compreendendo o que tu tá fazendo, o que tu tá escrevendo no teu computador, você vai conseguir se tornar um desenvolvedor de jogos muito bom. Bom, obrigado para todo mundo que assistiu e até a próxima.